gente aí. E mais ou menos como o Paulo, eu concordo. A gente não está lutando para poder manter a liberdade, a gente está lutando pra cacete para ver se a gente recupera o mínimo de liberdade possível, porque ela já foi tirada. Ela já foi tirada. Diferentemente do entendimento da deputada Janaína, que eu gosto muito, apesar de eventualmente te criticar nas redes, mas eu critico todo mundo, né? Até minha esposa critica. Eu discordo da sua colocação de que isso são vacinas. A gente está discutindo o passaporte sanitário. Eu não seria contra o passaporte sanitário se a gente estivesse falando de vacinas. Já viajei para o exterior e já foi me pedido, por exemplo, o certificado internacional de vacinação para a febre amarela, que eu, muito educado, diligentemente, forneci, fui lá, busquei, tomei a vacina e forneci o certificado internacional, porque aí nós estamos falando de vacina. Meus filhos já foi exigido o certificado de vacinação deles para polio, para poder ser matriculados em escolas. Bom, eu não questionei na época, eu acho válido, porque novamente nós estamos falando de vacinas. Essa coisa alienígena que nós estamos falando agora, chamar isso de vacina é como chamar uma vaca de cachorro. Chamar uma vaca de cachorro não faz a vaca latir. Chamar o cachorro de vaca não faz o cachorro pastar. Chamar essas drogas experimentais tóxicas, esses venenos genéticos de vacina, não torna isso vacina. Então a gente eu não sou contra a vacina, eu sou a favor das vacinas, eu sou contra essas substâncias tóxicas que estão querendo empurrar para dentro da gente. Tóxicas e experimentais, além de utilizarem tecnologias que jamais foram empregadas em massa, como vacina de vetor viral e RNA mensageiro, tem que deixar muito claro na cabeça de todos vocês. Vamos parar de chamar o cacete dessa merda, dessa droga aí, de vacina, vamos começar a chamar isso de droga experimental, porque é exatamente o que ela é. Se essas coisas fossem vacinas adequadamente testadas quanto aos seus critérios de segurança e eficácia, nós não teríamos os avisos do risco de mielite transversa colocado depois da aplicação de milhares de doses de Coronavac. Isso já estaria na bula, antes dela ser aplicada às crianças, antes de ser aplicada às pessoas. Se essas substâncias não fossem experimentais, a gente já teria, dentro da bula da Pfizer, desde o começo, um alerta sobre o risco de pericardite e miocardite potencialmente letal em jovens e adolescentes. Mas, curiosamente, essas não são drogas experimentais, mas deixa eu te falar, foi só depois do experimento com milhares de crianças que a gente resolveu colocar esse alerta na bula. Não, isso é um experimento. Se essas drogas não fossem experimentais, a vacina da Janssen não tinha ido a público pedir desculpas por causa de alguns casos de Guillain-Barré que misteriosamente ocorreram depois que nos aplicamos milhões de doses de Janssen. Bom, se não é uma droga experimental, por que esse alerta foi colocado depois de aplicar a vacina? Por que isso já não estava na bula? Não é curioso? Se a AstraZeneca não é uma substância experimental, é uma vacina, por que ela foi proibida em mais de 15 países europeus depois dela ter sido aplicada a milhões de pessoas devido ao risco de trombose? Por que o risco de trombose potencialmente letal já não constava na bula da AstraZeneca antes dela ser distribuída em esses países? Porque estas não são vacinas, são drogas experimentais. É assim que a gente tem que começar a se referir a essa porcaria. Se essas vacinas fossem realmente vacinas, Douglas, você já teve alguma dor de dente? Já teve que tomar antibiótico? Já, muitas vezes. Ótimo, aí o médico passou para você um antibiótico X e falou, tome de 8 em 8 horas durante 7 dias. Certo? Você sabe qual é o nome do remédio, você sabe qual é a dose, em que intervalo e qual resposta eu posso esperar. Douglas, se por acaso você tiver um pouco de queimação no estômago ou um pouco de diarreia, fica tranquilo, filho, isso é um efeito esperado do remédio, toma isso, toma aquilo para poder diminuir um pouquinho. Não é mais ou menos assim? Janaína, acho que você tem filhos? Bom, eventualmente você teve um enjoo durante sua gravidez, o médico passou lá umas gotinhas de Dramin e falou, olha, querida, toma isso de tantas horas por no máximo tantos dias, se o enjoo não passar, me procura. Remédios, a gente sabe a dose, sabe a posologia, sabe quanto tempo você vai tomar, qual o volume que você vai tomar, inclusive os efeitos colaterais. Nenhuma dessas vacinas a gente sabe qual é o volume da dose. Nenhuma dessas vacinas você sabe de quanto em quanto tempo ela deve ser tomada. Nenhuma dessas vacinas eu consigo determinar que grau de imunidade que ela te deu. Como é que vai chamar essa porcaria de vacina? E como que você vai criar um passaporte sanitário associado à obrigação de inocular essas drogas experimentais?
Isso viola qualquer, antes de violar a lei, de violar a Constituição, isso viola qualquer princípio ético e moral de ser humano. Ser humano. É simples desse jeito. Imagine só, a nossa sociedade brasileira, ela é plural. Vamos jogar no terreno do inimigo. Eu gosto de jogar no terreno do inimigo, porque não pode falar a palavra aqui, né? Mas é um jeito fácil de fazer uma colonoscopia sem anestesia nele. Jogar no terreno do inimigo. Eu me coloco sempre à disposição para poder dialogar com quem quer que seja. Mas eu sempre recomendo que, se o cara tiver com relação à pandemia uma opinião contrária a mim, eu recomendo que deixe uma ambulância do SAMU lá fora esperando por ele, porque ele vai ser espancado. Mas vamos jogar no terreno do inimigo. Nós vivemos um país plural, multicultural. A sociedade brasileira é uma colcha de retalhos de pessoas de sexualidades diferentes, cores diferentes, não é? Nós temos homens e mulheres, nós temos brancos e negros, nós temos héteros e homossexuais. Ok, vamos jogar no terreno do inimigo. Caso a senhora não tome a vacina, a senhora mulher vai ser mandada embora da Gol. Mulheres são dispensadas em massa da Gol por não tomar a vacina. Bom, será que assim a manchete vai ser publicada? Não. Será que vai? Não. Homem negro é proibido de entrar no Ministério Público Federal por não estar vacinado. Será que assim fica ok? Não, né? E se eu falar, por exemplo, que homossexuais estão proibidos de frequentar cinema caso eles não estejam vacinados, assim fica ok? Vocês entendem o absurdo disso? O absurdo de um passaporte sanitário é segregacionista, ele é irracional, é ilógico. E esse tipo de conduta já foi tomada várias vezes na história civilizacional da nossa espécie. Talvez a mais recente dela, que o pessoal aqui no Brasil tenha mais conhecimento, foi de um baixinho bigodudo, lá na Alemanha, na década de 40. E deixa eu te falar, aquela ideia dele era absurda então e continua absurda agora. Não houve mudança nenhuma. Segregar pessoas porque não querem se submeter a um experimento nazista é tão absurdo quanto segregar pessoas porque elas não querem se submeter a um experimento vacinal. Ainda mais quando essas vacinas não são vacinas. Elas são drogas experimentais. Basicamente são isso. Se vocês conseguissem, eu escrevi 2 livros.